Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal OT Play TV, o canal de streaming do grupo O Timoneiro de Comunicação. Dando sequência à nossa entrevista com vereadores eleitos aqui na nossa cidade de Canoas, na legislatura que vai de 2025 até 2028. Vocês já estão vendo na tela aí, estou recebendo Eider Couto, o vereador mais votado do PL com 2.247 votos, com 34 anos e que já tem uma trajetória aí mais longa que vamos falar na sequência. Muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios, obrigado por comparecer aqui para a gente bater esse papo. Vanderlei, obrigado pelo convite aí, agradecer também o espaço para o Grupo Timoneiro. Certo. Eu falei que tu, apesar de novo, já tem uma caminhada aí, porque tu já concorreu várias vezes, tu tem uma caminhada política. Eu queria começar para tu te apresentar assim um pouquinho para o nosso telespectador que não te conheça, né? Quem é o Eider, qual é a tua profissão, como é que é o teu trabalho e principalmente como é que tu acabou entrando na política. Vanderlei, olha... Para onde tu quiser, pode olhar para essa daqui ou pode olhar para mim, fica à vontade. Então tá. Não, Vanderlei, só fazendo aqui questão também de respeito, Vanderlei. Nós elegemos, graças a Deus, nosso prefeito da cidade e elegemos 3 vereadores. Eu não sou mais votado, eu sou o segundo mais votado. O vereador mais votado é o vereador Abimael. Eu sou o segundo mais votado e logo em seguida vem o vereador Ezequiel. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz, né? Porque isso é um sonho que eu venho percorrendo por 4 tentativas, né? Então minha primeira candidatura com 20 anos de idade, 2012, onde eu fiz 631 votos. Logo em seguida, no ano de 2016, eu fiz 1.075 votos. E quando eu digo eu fiz, é porque um grupo de pessoas, né, as pessoas que acreditaram no nosso projeto, né, e amigos, familiares, meus vizinhos. E aí, logo em seguida, a gente teve a próxima candidatura, que foi em plena pandemia, onde muita gente praticamente reduziu seus votos pela metade. E nós conseguimos manter e ampliar ainda um pouquinho. Então, a gente foi e fez 1.147 votos, né? Novamente com pessoas que acreditaram no nosso projeto, que estavam junto conosco. E mesmo assim eu não desisti, né? E sempre levando, né, o nome da minha família, os meus amigos, sempre conversando com a base e dizendo que eu queria muito ser vereador da cidade de Canoas. E graças a Deus, no ano de 2024, fui abençoado com 2.247 pessoas acreditando no nosso projeto e me tornando o 11º vereador mais votado dessa eleição. Então, estou muito feliz e quero aqui já fazer um agradecimento público aqui a todos os eleitores, mas principalmente aquele grupo maravilhoso de pessoas que estavam lá junto comigo no dia a dia, lá no sol, na chuva, me ajudando para que esse sonho se realizasse. Ninguém faz nada sozinho, né? Beleza, um abraço para o vereador Abimael aqui. Acabei cometendo essa gafe, mas o vereador Abimael, o mais votado do PL, inclusive, depois de assistir aqui essa entrevista, esse bate-papo com o Eider, vocês podem assistir. Eu já bati um papo com o Abimael, tá muito legal também, tá aqui na nossa playlist das eleições de 2024. Eider, queria começar te perguntando o seguinte: por que tu resolveu entrar na política? Por que tu perseguiu, né, esse sonho de vereador? Tu tinha alguém na família, tu tem uma herança de voto, ou participava de um grupo político que já trabalhava com isso? Conta pra gente qual é a tua disposição, de onde é que nasceu isso? Eu acho que isso vem da personalidade de cada pessoa. Eu, desde jovem, sempre liderei, sempre tive, assim, o grêmio estudantil da minha escola, com colegas, liderava ali, por exemplo, a organização de um campeonato na escola que eu participei, estudei no Farroupilha aqui em Canoas, estudei no Jasmelino Jardim, estudei no Ícaro, né, entre outras escolas, também estudei no Cristo, no Marechal Rondon, mas nessas escolas do ensino fundamental sempre tinha uma competição, eu sempre estava ali. E na política partidária, meu pai concorreu a vereador em 2008, mas foi uma passagem assim, ele é advogado, ele advoga há mais de 20 anos na cidade, então não existe uma herança política dentro da cidade, dentro da família, no interior, nada disso. Mas tinha uma discussão política em casa. Mas tinha uma discussão, a gente sempre conversou, por causa que eu acho que tem uma ligação, né, o legislador, ele tem totalmente tudo a ver com a profissão que é da minha família, assim, meu pai é advogado, eu sou advogado por causa dele, né, a gente tem isso muito, muito forte dentro, e a gente fala, né, porque uma coisa é tu, né, ser um operador da lei, outra coisa é tu, né, tu propor, né, fazer a lei, né, então
Hoje eu vou ter a possibilidade de discutir isso dentro da Câmara dos Vereadores, né, com essa prerrogativa e com o mandato de vereador. Então, surgiu assim, de forma muito espontânea, e lá, quando meus 20 anos, quando eu concorri a primeira vez, e percorri, dei continuidade, e hoje estou aí eleito, graças a Deus. Uma das coisas que chama atenção assim nessa caminhada é que tu já tá no governo, no partido, no PL, que é o partido do prefeito eleito, que fez a segunda nominata, inclusive, que é o partido que recebeu o ex-presidente Bolsonaro e que se tornou uma grande potência, um dos maiores partidos do Brasil. Mas tu já estava lá antes disso tudo acontecer. Eu queria te fazer duas perguntas. Como é que foi a tua trajetória partidária, né? E como é que isso, de certa forma, te auxiliou ou não? Ou como é que foi essa construção de tu estar na presidência do PL, até acredito, porque eu me lembro de ti à frente do PL como presidente, sei lá, desde 2018, até 20, não sei. Até esse ano. Então, durante muito tempo. Quando aconteceu essa migração de muitas pessoas para o PL, levados, claro, indo atrás da liderança do Bolsonaro. Tu já estava lá no PL, né? Sim. Então eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi essa tua trajetória partidária. Eu era de um outro partido, do PDT, concorri 2 vezes, né? Eu tive a satisfação de conhecer um deputado que eu tenho muito orgulho de dizer que é meu padrinho, meu líder político, que é o deputado federal Giovanni Cherini, e hoje é o presidente estadual do PL, né? Fez um grandioso trabalho desde o dia que ele entrou aqui. Foi expulso do PDT em 2016, em junho de 2016, porque ele votou a favor do impeachment da Dilma, e todos os partidos do Brasil queriam ele, menos os de esquerda. E eu sempre fui o apoiador dele aqui na cidade de Canoas desde o ano de 2012, quando eu conheci ele, ele me apoiou, eu apoiei ele em 2014, e assim a gente vem fazendo até os dias de hoje. E o deputado Giovanni Cherini, quando passou a eleição de 2016, ele me ligou e disse para mim: Eider, assume o PR na época, assume o PR na cidade de Canoas, organiza o PR, que estava com problema de documentação, tudo que tu puder imaginar, reorganiza lá, que esse vai ser um dos maiores partidos do Brasil nos próximos anos. E eu disse pra ele, eu aceito. Eu abandonei minha suplência na época do PDT, eu era o 3º suplente. E eu abandonei essa suplência e disse pra ele, com meus 75 votos, eu disse pra ele, vou aceitar esse desafio, eu acredito no senhor e eu acredito que a gente vai fazer uma política bonita dentro da cidade. E eu sei que o senhor é uma pessoa muito visionária. E aí a gente, então em dezembro de 2016 eu assumi o partido aqui, eu e mais alguns colegas, até quero deixar um abraço para o Paulo Astrana, para os meninos lá da antiga, lá que acreditaram nesse projeto. E a gente começou a construir o partido, a regulamentar o partido com processo, com prestações de contas atrasadas. E aí a gente, em 2017, organizamos partido, 2018, e aí a gente organizou nominata para 2020. E aí a gente teve a satisfação de receber em 2022 o presidente, então o presidente Bolsonaro, para concorrer a presidente da República dentro do PL. E é claro que partido grande é sempre bom receber lideranças, porque o PL ele já defende as mesmas ideologias, os mesmos princípios que o Bolsonaro defende. Então, eu acho que se encaixou perfeitamente. Hoje, se tu for observar, o presidente nacional, Valdemar Costa Neto, ele defende o Bolsonaro, ele diz que o Bolsonaro tem autonomia dentro do partido, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. O partido é liberal, o partido é da desburocratização, é dos mesmos princípios da direita, e eu me sinto muito à vontade dentro desse partido, por ter construído ele dentro do município, por ter organizado aqui a questão documental, mas também estrutural dele. Até poucos dias a gente tinha uma sede aqui na cidade de Canoas, onde a gente fazia as nossas reuniões mensais por mais de 5 anos. A gente teve um grupo de candidatos que acreditaram nesse projeto. Na eleição de 2020 a gente já tinha feito vereadora, onde muitos partidos tradicionais não tinham conseguido fazer isso. Isso se chama organização. Então a gente vem trazendo com muita responsabilidade a política partidária do município, a política do partido também, do PL, né, que voltou a se chamar PL numa convenção nacional em 2019, e a gente está aqui colaborando com o município de Canoas. Não é apenas uma sigla, mas sim um partido que quer
de fato fazer a diferença. E hoje nós temos a satisfação de ter o prefeito da nossa cidade para reorganizar e retomar aí o rumo certo que o município merece. Tu acredita que o PL vai constituir na cidade uma base eleitoral partidária assim, fortalecida que dure várias eleições, assim como, por exemplo, está na história de Canoas o PTB, ou o PT foi também com o prefeito Jairo Jorge, depois ele acabou indo, por exemplo, para outros partidos, PDT, PSD, mas não constituiu uma base partidária, uma maturidade partidária ligada ao partido. Tem pessoas que seguem o Jairo, mas não como era, por exemplo, lá no PT, que o PT continua tendo uma base forte, o PTB tem uma base forte. Tu acredita que o PL vai conseguir constituir ao longo desse tempo essa base de pessoas ligadas ao partido que vão ficando, apesar de quem estiver no poder? Eu acredito que sim. Eu acredito que tenho a convicção de que o PL, bem como a direita, né? Porque a cidade de Canoas, os últimos prefeitos, acho que os últimos 5 ou 6 prefeitos, todos foram de direita. Só teve um que era esquerda, e depois ele mudou de partido, que é o atual prefeito, e ele mudou de partido, hoje ele está no partido de centro, mas ele sempre foi de esquerda. Então, o PL ele tem tudo para criar sim esse tamanho, essa organização partidária dentro do município, porque a cidade ela é mais direcionada ao conservadorismo, né? As pessoas, é uma cidade militar, né? Então é uma cidade que tem muito empresários, é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, é uma cidade que emprega muitas pessoas, que tem muitas indústrias, que tem muito empreendedorismo. Então eu vejo que é uma cidade que tem tudo sim para que o PL se estabeleça e faça um legado muito bonito. O Eider vereador, ele vai seguir tendo esse papel partidário forte, como teve como presidente até então, ou ele vai para um caminho mais das suas pautas? E daí eu aproveito para te perguntar, alguns vereadores são muito vinculados a nichos, alguns a bairros, alguns a pautas específicas. O teu mandato ele vai ser de que tipo? Vai ser de um grupo, de uma pauta ideológica ou por nicho de atuação? Como é que tu imagina? Como é que é essa tua base eleitoral? É que são várias perguntas, por isso que eu fui anotando aqui. Partidário, sim. Eu acho que, como eu falei ali, eu agradeço sempre as pessoas que me ajudaram a me eleger. E não foi somente os meus apoiadores, né? Os meus apoiadores me ajudaram a realizar os votos que me tornaram o segundo mais votado partido. Mas se eu não tivesse os candidatos, porque se tiver 1 ou 2 candidatos em cada partido, tu não vai fechar o coeficiente necessário para eleger um vereador. E nós vimos exemplos assim nessa Então os vereadores, e eu não estou aqui querendo pregar lei para ninguém, mas eu acho que depois que se elegem, esquecem dos colegas de partido. E eu já sofri isso por 3 vezes. E agora, com a possibilidade de ser vereador, eu jamais vou fazer isso com os meus colegas que concorreram e até aqueles que não concorreram, que são partidários. Então, sim, vou defender sim os meus colegas filiados de partido, vou sim defender os meus colegas que concorreram a vereador e quero sim que eles estejam juntos, crescendo junto e que a gente compartilhe ideias, que a gente compartilhe projetos. Então, serei sim um partidário. Vou atribuir as minhas funções, vou dividir, vou cuidar do meu mandato, mas também vou dar muito vez e voz e ouvido para os meus colegas de partido, sim. Em relação a nicho, sou conhecido, é claro que a gente sempre tem um nicho maior num determinado bairro, mas eu tive a satisfação hoje de ter recebido muitos apoios e eu acabei recebendo apoio de muitas lideranças fora do meu bairro também. Então eu acabei criando muito relacionamento no bairro Estância Velha, Olaria, onde eu tenho amigos e apoiadores. E qual bairro tu é? Eu sou morador desde a infância do bairro, na faixinha da base. Ali é meu nicho eleitoral. Mas hoje eu moro e eu tenho uma residência no bairro Olaria, né? Então, mas a minha vida inteira praticamente, minha sogra, meus pais, aonde eu compro, enfim, 85% da minha vida, 90% da minha vida
é ali na faixinha da base, ali naquele reduto, ali na Vila Fernandes, Nossa Senhora das Graças, ali, Niterói. Então, sim, é ali onde eu tenho minha maior votação, onde desde a minha primeira legislatura eu sempre concorri, enfim, é onde a base dos meus vizinhos me apoia. E vou ser um defensor, sim, de tudo aquilo que eu criei como proposta desde sempre, né? É defender, sim, uma fiscalização dentro da saúde, é ir nas casas, nas UBSs, nas UPAs, nos hospitais, tá frequentando esses lugares, porque nem sempre o prefeito ele consegue estar lá, né? Por isso que ele tem um corpo técnico de secretários, de cargos de confiança, para fazer a administração, mas nem sempre ele tem detalhamento de tudo. E eu acho que o vereador, ele não deixa de ser também os olhos do prefeito. Por quê? Ele é os olhos porque é o cara que vai estar lá apontando e dizendo o seguinte: olha, senhor prefeito, senhor secretário, a gente está aqui para dizer que em tal UBS não tem a cadeira do dentista, como em quase todos os UBS da cidade de Canoas não tem. Né, e fazer a cobrança. Aí o prefeito vai dizer, mas a gente não tem dinheiro, ou tem dinheiro, enfim, mas o vereador ele foi eleito para isso, para estar nas UBS, nas UPAs, nos hospitais, fazendo essa fiscalização, não somente nisso, mas está em inúmeras obras, enfim, está olhando contratos, fazendo essa fiscalização, está comparecendo nas repartições públicas, e é essa a minha função, por isso que eu fui eleito e é isso que eu vou fazer, sem dúvida alguma. Tu já tem uma longa caminhada, conhece bem a aldeia, mas numa campanha política, quando está nesse corpo a corpo, e principalmente acompanhando o candidato que se elegeu, né, tu deve ter tido um contato ainda mais forte com a população e principalmente com as demandas da população durante a campanha. Essa pauta da saúde é a que tu identifica que é a principal? Ou tem, além dela, algum outro tema que tu imagina que seja o prioritário para o governo e para a Câmara de Vereadores se deterem agora nesse primeiro ano, por exemplo? Tu tá me perguntando sobre mim ou de forma geral? Não, é o que tu tá vendo que não, é a demanda principal da cidade. Sem dúvida alguma, hoje é só tu andar dentro do município de Canoas, existem hoje duas grandes pautas, né? E eu não vou dizer que uma é mais importante que a outra. Todas as pautas são importantes, mas se a gente for elencar, tem duas que são, e elas andam no mesmo tamanho. Saúde da cidade, tá? Porque as pessoas da saúde elas não esperam. A pessoa que tá infartando, ela não tem como esperar um médico, o médico está paralisado, o enfermeiro não tem oxigênio, não existe explicação para isso. Tá? E a outra pauta que é totalmente compreensível é a questão da proteção dos diques hoje do lado oeste da cidade, que hoje as pessoas que nunca tomaram remédio na vida com 40, 50 anos, hoje estão tomando antidepressivo, estão indo em psiquiatra, psicólogo, as pessoas abandonaram, acho que deve ter 30%, 40% das casas que as pessoas não conseguiram pintar ou não retomaram as suas casas ainda. Então, essas duas questões eu acho que elas estão caminhando. E por óbvio, nós temos outras deficiências dentro do município, que uma cidade de médio porte como Canoas, tá, com 350 mil habitantes, acredito que deve estar em torno disso, a população hoje da cidade, ela tem todos os eixos e todas as áreas da cidade, elas são prioritárias. Mas se tu me perguntar para o Eider, é sim, claro, a saúde é algo que eu vou tratar com prioridade, assim como também vou tratar como prioridade, e aí são projetos, mas que estarão dentro da minha linha de mandato, é a educação. Né? E aí dentro da educação eu falo aqui sobre a inclusão, né? Sobre as mães atípicas que merecem todo o respeito, carinho, dedicação, né? Porque a gente sabe que tem colegas que já são vereadores, mas eu acho que não existe o dono de uma pauta. Eu acho que existem pessoas que agregam e que podem batalhar, né? Então, também tem uma questão da escola, e esse é um projeto que eu sempre falei e eu não ouvi ninguém falar sobre isso, é um sonho meu, é ter uma escola profissionalizante, né, aqui para os jovens da nossa cidade, que eu gostaria muito que eles pudessem estudar e ter aqui o técnico de forma gratuita, de enfermagem, de administração, de contabilidade, escolher um técnico e eles poderem se formar e já iniciar uma vida profissional com salário digno. Perfeito. Eu ia dizer que essa pauta da inclusão é uma que acho que uns 3 ou 4 dos que eu já entrevistei agora, que estarão na próxima gestão, disseram que durante a campanha foi algo que tocou mais forte, inclusive Sim. vereadores reeleitos, Sim. Né, porque realmente é um tema que está muito forte e a gente sabe o quanto
os pais, os pais de forma geral, mas principalmente as mães, precisam correr, e é toda a rede de apoio que precisa para poder dar o tratamento e o desenvolvimento necessário, os estímulos necessários nas idades certas para poder desenvolver filhos atípicos, crianças atípicas. Sim. São necessários e caros, é muito complicado, né? Muito difícil mesmo. Então, fantástico. Sem sombra de dúvida, esse tema é um que nós aqui, inclusive, queremos voltar a falar, porque a cidade realmente está precisando muito. Eu fico muito feliz que quanto mais colegas falem, como eu acabei de dizer, eu acho que não existe o dono de uma certa área, porque a área é minha. Eu acho que a gente está lá para defender, são problemas da sociedade, assuntos que a sociedade carece e a gente precisa se unir para que a gente possa resolver. Eu acho que acabou a eleição, quem está eleito hoje, quem não se elegeu, não se elegeu, quem se elegeu hoje, se elegeu para representar a sociedade. Perfeito. Então, a próxima eleição é só daqui a 4 anos. Né? Então, a gente não se trabalha mais a questão de voto. Acabou isso, entendeu? É só daqui a 4 anos, daqui a 3 anos e 10 meses, digamos assim, 8 meses. Mas em 2 anos a gente não pode ter um candidato a deputado aí? Tu não tem esse sonho também? Não nesse momento. Já que entrou nesse assunto, aproveitando para... Não nesse momento. Não pensa ainda. Por muito tempo eu quero ser vereador na minha cidade e quero respeitar o voto dessas 2.247 pessoas que votaram em mim porque sabem o quanto eu queria ser vereador. Então, esses primeiros 4 anos, por hora, eu penso em ser vereador, não assumir nenhuma outra compromisso partidário, nem estar no executivo. Eu digo isso hoje, né? Mas esse é o meu desejo pessoal, de cumprir por 4 anos o mandato, com muito afinco, com muita responsabilidade, com muito trabalho, para poder devolver esse carinho que essas pessoas acreditaram e fazer um mandato assim bonito. Para finalizar, um pouquinho do que tu imagina que vai encontrar na Câmara de Vereadores já no ano que vem, né? Com tudo que já está posto, imagino que as bancadas de oposição e situação já estejam se movimentando e quase definidas, né? Isso é muito natural do jogo político. Assim que passou a eleição, isso já começa a se movimentar. E como tu é um político partidário, tu já deve também estar imaginando como é que vai ser esse embate. O que tu está prevendo em relação de forças de oposição, situação? O governo vai ter a maioria com folga, não vai? E principalmente o debate nacional, bolsonarismo e lulismo, tu acha que ele vai se fortalecer agora com o PL, com uma bancada forte? Sem dúvida. Isso já vem há 3 eleições, desde 2018, iniciou-se essa divisão, essa polarização política. O que eu acho que é democrático, mas eu acho que a gente precisa sair um pouco disso, porque quando a gente discute a cidade de Canoas, se a gente trouxer, a gente tem que trazer o debate do Lula e do Bolsonaro aqui na eleição. O que a gente precisa entender dentro da cidade de Canoas é o que é bom e o que é ruim. O cara que defende o Lula, e aqui eu estou falando isso, o cara que defende o Lula, aqui na Câmara dos Vereadores, e o prefeito traz uma proposta para dentro da Câmara dos Vereadores, em que vai beneficiar toda a população, eles vão votar contra? É uma pergunta. O prefeito não quer nada de ruim para a cidade. Ele vai entregar uma proposta aqui para melhorar a qualidade de vida do funcionalismo público, por exemplo. E aí, por eles serem oposição, eles vão... mas a gente é oposição, a gente defende... Sabe? Então, eu acho que isso a gente tem que trazer a discussão interna aqui do município. Né? Eu acho que a gente tem que deixar a eleição de presidente para o ano de 2026. E aí, cada um defende suas bases e tá tudo bem. Né? Cada um defende suas ideologias, mas eu acho que quando a gente estiver tratando dentro da Câmara dos Vereadores, a gente precisa entender o que é bom para o canoense. E tu, pelo que vocês já vem conversando, as forças estão equilibradas? Vai ter uma situação... o governo vai ter uma maioria tranquilo? Como é que tá vendo isso tudo? Pelo que tá posto. Não botei no silencioso. Fica tranquilo, não tem problema. A esposa. A esposa pode? Esposa pode. Depois eu ligo pra esposa. E ela... eu não vejo problema, eu vejo que a gente tem vereadores experientes na Câmara dos Vereadores e eu tenho absoluta certeza que até aqueles que porventura não estiveram na eleição junto com o Ayrton,
eles vão entender que devem sim estar votando junto com a administração atual, porque são vereadores ali de 5, 6 mandatos e que sabem que naquele momento da eleição eles estavam junto com outro projeto, mas a eleição passou, o prefeito eleito é o Ayrton e eles precisam ajudar a administrar, eles não podem trancar, até porque hoje o eleitor ele está olhando a votação de cada vereador. O eleitor, a sociedade hoje, ela está acompanhando com a tecnologia do celular hoje, eles acompanham em tempo real, né, o posicionamento deles. Então, eu vejo que o governo, sim, vai ter tranquilidade de poder administrar a cidade, eu acho que vai ter a participação, e eu gostaria profundamente que a oposição tivesse também a consciência disso, né, porque a gente sabe que é difícil, né, mas a gente queria, eu faço um pedido aqui, inclusive público, que quem perdeu a eleição, que entenda isso. Que entenda isso. Eu sei que ninguém gosta de perder, mas a gente não tem como ter 2 ganhadores. E a população quis isso. Né? Falam tanto em democracia, a democracia está aí. Né? A democracia foi feita, né, no segundo turno, a gente sabe o nome do vencedor, então parem de ficar cutucando e tentando criar um monte de narrativa diferente para que aquele que foi eleito de forma popular e pelo voto, né, não assuma. Então, não existe a mínima possibilidade, ou pelo menos que aceite. Né? Então, é isso. Perfeito. Quero te desejar um ótimo mandato, pelo teu bem, pelo bem da população, evidentemente, e que tu volte outras vezes aqui. Agradecer bastante a tua presença hoje aqui no nosso canal. Tá certo. Obrigado, Vanderlei, pela oportunidade e também agradecer ao Grupo Timoneiro aí. Beleza. Então essa foi mais uma entrevista com os vereadores eleitos que estarão no próximo mandato aqui na Câmara de Vereadores de Canoas. Aproveita que está passando por aqui, te inscreve no nosso canal e clica no sininho que tem aí do lado, porque daí assim, todo material novo que subir para o canal, tu recebe uma notificação na tela do teu celular. Muito obrigado pela tua presença e até a próxima. Obrigado, até mais.